Olá, alunos do Instituto Bíblico Unicista Shema. Com satisfação que eu vos saúdo a todos, para começarmos um trabalho, Estamos começando o nosso curso básico de teologia a partir da visão unicista, mas também de forma abrangente. Aí, quando eu falo de forma abrangente, eu já quero entrar logo no nosso tema, do nosso primeiro módulo, que é as origens das religiões, mas partindo da ideia de como começou a ideia de religião na humanidade, o homem, como foi que ocorreu a busca pelo transcendente, como as religiões enxergam o mundo, como as religiões, no geral, enxergam a divindade suprema, o ser maior, o criador de todas as coisas. É interessante a gente estudar isso porque cada religioso dentro da sua religião tem a tendência de pensar que só eles estão certos e que a visão que eles têm é a melhor, é a correta, e que os outros não. Porém, por isso eu preferi participar com vocês desse tema inicial, primeiro módulo, a gente começar os nossos estudos já com a ideia aberta, com a visão ampla, com a visão bem aberta, Então vamos lá. A primeira lição, conceito universal de religião. Aí surge uma primeira pergunta aí na nossa lição, porque a gente vai começar a estudar já investigando, Então a investigação começa com uma primeira pergunta: o que é religião? Muito bem. O livro traz aí alguns argumentos, mas eu quero, assim, de antemão, dizer para vocês o seguinte, que religião não é aplicada a uma pessoa que tem uma crença sozinho, em algum lugar do mundo, perdido, morando em algum recôndito de alguma região, enfim. É interessante a gente pensar que o conceito de religião se aplica a um grupo de pessoas que, por um motivo ou outro, se encontraram e que, conversando, trocando ideias, tiveram a percepção de que o outro ou os outros também tinham a sua forma de enxergar o mundo e o ser transcendente, tinha uma crença e que essa crença ficava bem paralelo dentro daquele grupo. Assim sendo, eles resolvem se unir e organizar essa ideia de crença, de expressão de fé. Então, quando eles começam a fazer isso, eles começam a instituir uma forma para adorar, para cultuar. Com pouco tempo, começa-se a instituir a ideia de um livro sagrado, a forma do culto, a liturgia, os ritos, enfim. Aí a religião está tomando forma. Agora, uma pessoa só não é religião. Uma pessoa que tem uma ideia de Deus, tem uma ideia de fé, uma expressão, então não se aplica isso como religião. Religião é quando há um grupo de pessoas e começam a instituir uma forma, que eles vão usar para juntos adorarem a esse Deus que eles concordam ser o Deus que se deve adorar. Enfim, então religião, basicamente o ponto inicial da ideia de religião é isso daí, ok? Agora, a partir do livro, nós temos aqui um assunto que é de extrema importância
que eu quero falar para vocês. Como o nosso vídeo não pode ser um vídeo muito longo, eu preciso abordar só alguns pontos e fazer pequenos comentários, para que não seja extenso, cansativo, enfadonho. Eu quero falar de um tema rápido aqui, que é a tolerância. Está no nosso livro. A tolerância que, para mim, é uma palavra que deveria ser sobreposta de uma outra palavra, que é acolhimento. Mas vamos rapidamente para o livro, para a leitura do livro, para a gente entender. Tolerância, ou seja, respeito pelas pessoas que têm pontos de vista diferentes do nosso. Bom, aqui, já nessa colocação, nós temos uma palavra, mais uma palavra que é de extrema importância, que eu gosto muito, que é a palavra respeito. Filosoficamente falando, a palavra respeito tem um significado interessante. Inclusive, eu faço referência a um filósofo, a um professor da USP, que é muito conhecido nos nossos dias, que é o professor Clóvis de Barros Filho. Ele define a palavra respeito como pensar no outro na hora de deliberar sobre a própria vida. Respeito é pensar no outro na hora de deliberar, de tomar decisões sobre a própria vida. Ou seja, eu não tomo decisão na minha vida se eu penso no outro e se a minha decisão vai atingir o outro de forma ruim, em qualquer área que seja da vida dele, então eu não tomo essa decisão. Isso é respeito. Isso é interessante a gente pensar, porque é um tema muito tratado na Bíblia Sagrada. É você respeitar o outro. Quando a Bíblia fala de amar o próximo como a ti mesmo, ela também está falando de respeitar o próximo. É você deixar de fazer alguma coisa, de tomar uma deliberação em respeito a alguém. Então, a palavra respeito aqui é interessante. Mas falando-se de tolerância, é o respeito pelas pessoas que têm pontos de vista diferentes. Muito bem. Para a gente falar de pontos de vista diferentes, é interessante porque a gente aprende também que nenhum ser humano é igual, todos são diferentes, todos têm uma forma diferente de enxergar a vida, o mundo e de interpretar a vida e o mundo. Numa sala de aula com 30 alunos, enquanto o professor está falando, os 30 alunos estão enxergando o mundo, aquele mesmo ambiente que eles estão ali, cada um enxerga conforme o seu ponto de vista, e todos eles ouvem o que o professor está falando e ao mesmo tempo estão assimilando aquele ensinamento com aquilo que ele já tem em mente. E a partir daí ele começa a criar suas percepções, ele começa a perceber e ele começa a enxergar conforme aquilo que ele vai processando dentro da sua mente. E tendo em vista que cada ser humano nasceu em uma região, foi criado no meio de uma família, enfim, é isso que nos faz diferente. Essa é uma das coisas que nos faz ser diferente uns dos outros. Uma das principais coisas. Então, o ponto de vista de cada um deve ser respeitado. Com isso, a gente entende que qual um antídoto para a gente evitar o problema da intolerância? É o diálogo. Sentar, conversar, trocar ideias respeitosamente. Não é criar um grupo de debate e com 5 minutos de conversa um já está querendo jogar a cadeira no outro. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de diálogo. Trocar ideias. É você falar o que você pensa sobre um assunto, o outro ouve e ao mesmo tempo que ouve já avalia, já faz assimilações. Depois que você termina, você ouve o outro pacientemente e com isso ambos crescem em conhecimento, porque todos nós aprendemos uns com os outros. E pode ser que você discorde de algum ponto dele, do que ele pensa, de alguma coisa que ele pensa, ou ele também discorde de você, mas isso deve ser entendido como
divergências comuns entre os seres humanos, porque ninguém é igual. Se todos fôssemos iguais e pensássemos iguais, não seríamos seres humanos, seríamos robôs. E Deus não fez robôs conforme a nossa crença. Ok? Mais um ponto aqui sobre tolerância que eu ressalto para nossa compreensão. A tolerância não é compatível com atitudes como zombar das opiniões alheias ou se utilizar da força e de ameaças. Bom, zombar das opiniões dos outros, não vou nem falar no ponto de vista religioso, eu vou falar no ponto de vista social, que é um absurdo você zombar de alguém que está expondo o seu ponto de vista. Uma pessoa educada, uma pessoa que é social, ele ouve, ele observa, faz suas ponderações de forma educada, tranquila, conversa, troca ideias, retém aquilo que ele entender que é legal para ele, que é bom para ele, enfim. Então a intolerância, ela gera conflitos desnecessários. A tolerância não limita o direito de fazer propagandas, mas exige que a propaganda, seja feita com respeito pela opinião dos outros. Ok? Então, para os cristãos, por exemplo, que tem uma de suas doutrinas ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tudo bem. Acredita nisso? Você acredita nisso? A sua religião ensina isso? O proselitismo, que você tem que fazer discípulos, que você tem que ganhar outras pessoas e trazê-las para a sua fé e ensinar para elas, e que você tem que ir lá e convencer ela a se tornar membro da sua religião e participante do seu ponto de vista, da sua fé. É isso que você crê? Beleza. Mas faça com moderação, respeitando os limites das pessoas. Eu até tenho um ponto de vista relacionado a isso que estamos falando, que eu acredito, segundo o que eu leio, que eu entendo na Bíblia, a partir de Atos, que a ordem dada, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é ide e agredir as pessoas, não é ide e faltar com respeito com as pessoas, não tem nada a ver com isso. O ide é ide, vivei o evangelho que você aprendeu, viva tudo que você aprendeu com o seu mestre de tal maneira que outros olhem e queiram ser igual a você ou queiram fazer igual a você. Essa ideia de agredir as pessoas, de acusar as pessoas, de envergonhar as pessoas, hostilizar as pessoas por causa da fé que ela tem ou por causa de talvez não ter uma fé, isso não é recomendável, nem na Bíblia e nem no meio da sociedade dos nossos dias. Ok? Continuando aqui ainda, nossa reflexão, já houve lutas de uma religião contra a outra por causa da intolerância. E se travaram diversas guerras em nome da religião. Um dos maiores exemplos na história da humanidade é quando a Igreja Católica Romana levanta a Inquisição, né? O período da Inquisição, em que ela impõe a todos aqueles que estavam subordinados ao Estado romano que fizesse só o que eles ordenavam, que seguissem só aquela fé. Então, se segue aquela fé, tem que ser fiel a ela a ponto de não poder pensar em outra coisa, nem professar outro tipo de fé, enfim, era considerado herege e podia passar por uma punição muito severa. Se você não tem conhecimento sobre o assunto, pesquise sobre a Inquisição, período da Inquisição, e você vai perceber
que a intolerância, e por que não dizer também a ignorância, o poder, o domínio, gerou muitos conflitos e muitas mortes desnecessárias. Não vou entrar em detalhes porque não é o nosso objetivo aqui. Com frequência, a intolerância é resultado do conhecimento insuficiente de um assunto. Olha que coisa interessante. Com frequência, a intolerância é resultado do conhecimento insuficiente. Ou seja, por que muita gente é intolerante? Falando-se de religião, é claro. Esse assunto pode se abranger em muitas outras áreas do conhecimento, mas falando-se de religião, por que a intolerância se mostra tão sobrepujante na vida das pessoas? Por falta de conhecimento. Quando você conhece, você aprende a enxergar o mundo com o ponto de vista daquela pessoa, ou daquela religião. Não estou falando para você abandonar a sua fé, para você abandonar o seu Deus e migrar para a fé e para o Deus do outro. Não é isso. É você aprender, buscar o conhecimento, tentar enxergar o mundo conforme o outro enxerga. Fazendo isso, você vai conseguir se colocar no lugar do outro e você vai perceber que não é da forma que você pensava. O mínimo que vai acontecer é você aprender a ter tolerância. Eu prefiro não usar essa palavra tolerância, mas acolhimento, que tolerar é pensar no outro como sendo diferente, como sendo estranho, como sendo menor, inferior, pior que você. Então a palavra tolerância, que eu estou usando ela aqui no livro, mas gostaria de fazer essa colocação de que acolhimento é uma palavra muito melhor do que tolerância. Inclusive quem fala sobre isso no livro Labirintos da Moral, o professor Mário Sérgio Cortella, ele explica bem sobre esse ponto de vista de que a tolerância deve ser inclusive usado bem menos e substituída pela palavra acolhimento. E quando se fala de acolhimento, não é você acolher para se, entre aspas, se contaminar, se influenciar. Não é isso. É a questão de acolher com a ideia de se aproximar, tratar como ser humano, porque ele não é inferior a você na questão de ser humano. Na verdade, ele não é inferior a você em questão nenhuma. Ele é igualzinho a você. Está debaixo do mesmo céu e quando morrer vai ser enterrado na mesma terra que você, na terra. E o fato dele enxergar o mundo espiritual de outra forma não faz dele melhor nem pior que você em aspecto algum. Então, acolhimento é você ter em mente que ele é um ser humano igual a você. Então, você acolhe ele como um ser humano igualzinho a você. Até porque a Bíblia recomenda que você deve considerar seu irmão superior a você. Ok? Uma outra, mudando agora aqui um pouquinho de assunto, como começaram as religiões? Interessante. Um ponto de vista aqui que eu sublinhei para a gente falar rapidamente. Uma das explicações é que o homem logo começou a ver as coisas ao seu redor como animadas. Ele acreditava, o ser humano daquela época, no início da humanidade, ele acreditava que os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua, as estrelas continham espíritos, os quais eram fundamentais a apaziguar. O que isso quer dizer? Que em algum momento da história, o ser humano olha para o vento e vê ele soprando muito forte, aí começa a derribar árvores, começa a assoviar entre as pedras, montanhas, e depois tempestade, chuva, trovões, raios, rios caudalosos, correntezas, e o ser humano olha e deve pensar, existe um espírito que controla essas coisas. Se existe, então, eu posso pedir a ele que amenize a situação, que faça os ventos soprarem mais devagar,
que faça a chuva cair de maneira mais suave, que faça com que os rios não sequem, que os rios deem o seu fruto, que são os peixes, no caso, para a sobrevivência humana, que as matas deem também o seu fruto, as árvores e também os animais, enfim. E eles começam a cultuar e a fazer preces a esses espíritos, né? Um dos exemplos, rapidamente, para você ter uma noção disso, é a cultura indígena no Brasil, da Iara, que é a que cuida dos rios, o Curupira, o Saci Pererê. Cada um desses tem aí a sua simbologia como sendo um espírito que cuida de cada uma área na fauna e na flora e devem ser cultuados para que a fúria seja apaziguada. Então, começa-se a partir desse ponto, dessa ideia de animismo. As coisas ao redor começam a ter espírito, começam a ser animadas, ter espírito, né? Como eu expliquei. Seguindo em frente aqui, quero dar um salto mais à frente, porque o nosso tempo é bem curto. Definindo a religião. Vamos definir a religião de forma bem breve, né? Religião significa a relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual ele acredita ou do qual se sente dependente. Essa relação se expressa em emoções especiais, tais como confiança ou medo, conceitos, crença, e ações como culto, ética. Quem fala isso é o C.P. Thiele, 1830 a 1902. É um escritor, né? É o ponto de vista que eles põem, que é muito bem aceito na área acadêmica. Tem essa ideia. Ou seja, a partir daqui, os cientistas da religião investigam a ideia de que o ser humano começou a cultuar também a partir do momento em que ele começa a sentir essa necessidade, essa carência por encontrar o ser maior que criou todas as coisas. Esse ser que o ser humano olha lá no início da criação, né, por assim dizer, a partir do ponto de vista antropológico da religião, ele olha ao seu redor e ele começa a pensar: quem fez as montanhas? Quem fez as matas? Quem fez os rios? Quem fez a chuva? Bom, se eu, ser humano, não tenho condição de fazer, então provavelmente não foi um ser humano que fez. Então foi um Deus. E se foi um Deus, deve ser adorado, deve ser cultuado, deve receber oferendas, sacrifícios. Então, a partir daí, eles começam a busca por esse ser. E a busca por esse ser é interpretada conforme o ponto de vista de cada indivíduo ou de cada grupo social em cada época da história, em cada região geográfica, em todo o período histórico da humanidade. Ok? É por isso que há tantas religiões. Religiões orientais, ocidentais, as religiões na Índia, na China, no Japão, no Oriente Médio, na Europa, no Ocidente, do lado de cá do Oceano Pacífico. Nós temos, na verdade, do lado de cá, no Ocidente, o reflexo das religiões do Oriente. Essa é uma verdade, né? O Ocidente ele vive mais na sombra das religiões que nasceram no Oriente. Mas eis aí a ideia de que o homem começa a buscar pelo ser transcendente. E aí esse ser, uns chamam de Deus, outros chamam de outros nomes, né? Um chama de Alá, outro chama de Zeus e por aí vai, enfim. Então, eis aqui um ponto de partida para você entender também que todo ser humano nasce com essa carência. Para nós cristãos, nós acreditamos que o próprio Deus coloca isso dentro do homem, porque o homem tem um espírito que veio de dentro de Deus, foi gerado em Deus, e ao habitar no corpo do ser humano, habitar no homem, esse espírito humano tem em si mesmo o sentimento de que veio de Deus e de onde veio,
Então ele busca por voltar para lá, esse espírito, alma, né? Enfim, e esse sentimento gera uma necessidade, uma carência que conduz o homem em busca desse ser transcendente. Ok? Continuando a nossa reflexão, vamos voltar aqui para o livro. O livro fala sobre a ideia do sagrado. A ideia do sagrado é ponto de partida, local sagrado, local profano, ou algo que é sagrado e algo que é profano. O sagrado, vamos falar de uma pessoa, no caso aqui, uma pessoa consagrada, uma pessoa religiosa. Nós temos aqui uma definição interessante que diz o seguinte: religiosa ou piedosa é a pessoa para quem algo é sagrado. Isso é uma pessoa religiosa, uma pessoa piedosa. Então, se a pessoa não considera nada sagrado, então você não pode dizer que ela é piedosa ou religiosa. Porém, se ela já considera alguma coisa como sagrado, então essa pessoa pode ser considerada religiosa. Ok? Partindo da ideia do sagrado ainda, na página 28, temos aqui uma colocação interessante. O sagrado indica algo que é separado e consagrado. Porém, o profano denota aquilo que está em frente a ele ou do lado de fora. Há uma linguagem aqui um pouco filosófica, mas para a gente entender melhor. Sagrado é aquilo que foi separado para uso exclusivo da divindade ou de quem representa a divindade. Até porque quem representa também já deve ser separado para trabalhar para a divindade. No caso do nosso ponto de vista religioso, um sacerdote na época dos judeus ou um obreiro hoje na época da igreja. Essa pessoa deve ser consagrada, separada para trabalhar em torno do culto para uma divindade, e tudo que compõe o templo, todos os utensílios, o altar, tudo isso é consagrado também a essa divindade, ao Deus que se adora. Então, aqui está a ideia de sagrado. O livro sagrado, o altar sagrado, o pão sagrado dentro do tabernáculo, a luz sagrada que era no menorá, enfim. Agora, profano, o que é profano? É tudo aquilo que foi contaminado por usos inadequados. Ou seja, tudo aquilo que qualquer um faz, qualquer um usa de qualquer maneira, ou dedica também a outras divindades que, considerada do ponto de vista de quem adora a um Deus, outros com um grau menor de divindade, enfim. Então, profano é o que contamina o que é sagrado. Toda e qualquer coisa que contamina o que é sagrado pode ser considerado profano. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre conceito e crença, na página 29. A religião sempre teve um aspecto intelectual. Aqui, nessa afirmação, eu me lembro Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional fala de intelecto, não de emoções exageradas, com expressões descontroladas. Não, nada disso. Fala de raciocínio lógico, pensa, que avalia, que reflete, que tira conclusões bem definidas, enfim. Ok? Então, conceito crença em todas as religiões parte desse pressuposto que a religião sempre teve um aspecto intelectual. O crente, independente de qualquer religião que seja,
tem ideias bem definidas sobre como a humanidade e o mundo vieram a existir, sobre a divindade e o sentido da vida. Esse é o repertório de ideias da religião, que se expressam por cerimônias religiosas, ritos, e pela arte, mas em primeiro lugar pela linguagem. Que linguagens são essas? Tais expressões linguísticas podem ser escrituras sagradas, credos, doutrinas e ou mitos, ok? Seguindo adiante aqui, tem o mitos. Eu não vou falar sobre mitos porque você lê rapidamente aí, depois você entende, né? Tranquilamente. As forças que controlam o mundo também não vou falar. Agora eu quero dar um salto aqui para conceito de divindade. A partir do ponto de vista da ciência e da religião, são vários conceitos e eu quero falar deles rapidamente aqui. Monoteísmo. O que seria monoteísmo? Definição breve para a gente entender melhor. A crença que prevalece na maioria das grandes religiões ocidentais é o monoteísmo. Isto é, a convicção de que existe um só Deus. Isso é monoteísmo. Mono, um. Teísmo, Deus. Theos, Deus. Monoteísmo, fé em um único Deus, que existe um só Deus. Né? Há exemplos em muitas religiões de que o monoteísmo nasceu como reação à adoração de vários deuses. Politeísmo. O Islã tem suas raízes numa renovação ou reforma da antiga religião de nômades árabes, a qual possuía numerosos deuses. O Islã partiu da ideia de que nômades árabes adoravam muitos deuses, e aí alguém teve a ideia de, não, vamos parar com isso, vamos adorar um Deus só. Enfim, monolatria. Eu não vou aprofundar aqui nesse assunto porque não tem necessidade, a gente vai falar disso mais para frente. A gente vai diluir melhor essas ideias, mas por enquanto é só um respaldo aqui para a gente começar o nosso estudo, já começar a colocar você para pensar. Monolatria. O que é monolatria? Monolatria, vamos tentar entender. A monolatria é uma crença situada a meio caminho entre o politeísmo e o monoteísmo. Ou seja, está entre a adoração de muitos deuses e a adoração de um único Deus. Está entre um e outro. Como assim? Vamos ver. Implica a adoração de um único Deus sem negar a existência de outros. Um Deus é escolhido entre vários. Por exemplo, na religião germânica se pode ou se podia escolher entre Thor e Odin. Ou seja, Thor é um deus, Odin também é um deus, mas eu posso escolher entre um e outros. Isso é monolatria. É a ideia de que apesar de que existam muitos deuses, eu escolho um para adorar, mas não nego a existência dos outros. Isso é monolatria. Ok? Vamos lá para politeísmo. Em religiões que se possuem diversos deuses, é comum estes terem funções distintas, bem como esferas definidas de responsabilidade. A criação de animais, por exemplo, aí existe um Deus que trabalha nessa área, segundo o politeísmo, a visão politeísta. A pesca, o comércio, os diferentes ofícios, o amor, a guerra, podem ter seus próprios deuses. Enfim, o mundo dos deuses, com frequência, é organizado da mesma maneira que dos homens. Para quem crê no politeísmo, é assim que eles enxergam o mundo espiritual. E o mundo dos deuses, com frequência, é organizado da mesma maneira que o dos homens. Numa família ou num estado. Alguns pesquisadores acreditam que as divindades indo-europeias, isto é, indianas, gregas, romanas e germânicas, se estruturam em 3 classes baseadas na sociedade da época. Ou seja, assim como era a sociedade, eles acreditavam que no mundo celestial, no mundo espiritual também era da mesma forma, como
a ideia de um monarca, ou seja, um deus monarca também, que muitas vezes era também sacerdote. Aí a aristocracia, que eram os guerreiros, aí ele olhava a sociedade, tinha o monarca, tinha a aristocracia, guerreiros, e ele pensava, no reino celeste também deve ter um rei e deve ter também os seus guerreiros. E na sociedade os artesãos, agricultores, comerciantes, que aí é o povão. Então ele deve olhar e pensar, então lá também existe um grupo que são os artesãos, guerreiros, perdão, os artesãos, agricultores, comerciantes, ou seja, todo o reino, para a visão deles da época, era subdividido dessa forma. Um rei, os seus guerreiros e embaixo todo o restante da massa, né, o povo, né, que compunha aquele reinado. E eles acreditavam que no mundo celestial era assim também. Ok? Vamos dar mais um salto aqui. Vamos falar do panteísmo. Nossa, palavra meio assim, diferente, né? Panteísmo. O que seria o panteísmo? O panteísmo é uma crença que difere tanto do monoteísmo como do politeísmo. Aqui a principal convicção é que Deus, ou a força divina, está presente no mundo e permeia tudo o que nele existe. O divino também pode ser experimentado como algo impessoal, como a alma do mundo ou um sistema do mundo. O panteísmo costuma ser associado ao misticismo, no qual o objetivo do mortal é alcançar a união com o divino. Não sei se você já ouviu falar, mas no panteísmo algumas pessoas acreditam até que Deus está na árvore, que a árvore é Deus. Enfim, né? Animismos e crença nos espíritos. Existe uma certa diferença, né? Do panteísmo com o animismo. Eu falei aqui que alguns acreditam que Deus está na árvore e a árvore está em Deus. Pode parecer com animismo, mas tem uma certa diferença. Mas vamos lá, animismo e crença nos espíritos. Em muitas culturas prevalece a crença de que a natureza é povoada de espíritos. Isso se chama animismo, da palavra latina animus, que significa alma, espírito. Em certa época, os historiadores da religião pensavam que o animismo havia sido a base de toda a religião e que mais tarde ele se transformou via politeísmo em monoteísmo. Mas esta é apenas uma teoria. O que é certo é que o animismo impera ainda hoje em várias sociedades, né? Vamos lá. Para as religiões, qual é o conceito de mundo? O que as religiões têm em comum quando elas pensam sobre o conceito de mundo? O conceito de mundo, bastante comum, é que a Terra foi criada ou formada por um ser primordial ou por uma matéria primordial. A mitologia nórdica conta a história dos deuses que mataram Ymer, o gigante da montanha, e do seu corpo formou o mundo. Os gregos imaginavam o mundo como uma confusa massa, caos, que foi organizada por um poder divino e se transformou no mundo ordenado que conhecemos hoje, chamado de cosmos, né? E a criação pode ser vista ainda como uma espécie de nascimento semelhante ao dos seres humanos e animais. No Egito, circulava a ideia de que o mundo tinha saído de um ovo, ao passo que a religião Shinto, do shintoísmo, explica que as ilhas japonesas são os filhos do divino casal que criou o mundo. Bom, a partir daqui você já percebe que cada religião tem o seu ponto de vista acerca da criação, mas todos eles acreditam em um Criador, né? E no caso aqui, em que o Criador parece ser já um ser existente aqui nessa dimensão de vida, aí existe uma outra crença de que um outro ser ainda maior havia criado aquele ser que já existia aqui, ok? Exemplo aqui, eu vou até continuar a leitura. A história da criação contada aos judeus e cristãos no livro do Gênesis não menciona nenhum material ou substância primordial. Conta de uma criação feita do nada.
É até uma expressão usada muito por alguns ensinadores, que Deus chama a existência aquilo que não existe, como se já fosse, que é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, se não me falha a memória, na carta aos Coríntios. Deus cria a partir do nada. Né? Vamos lá. Para a página 39, conceito de homem. O que as religiões pensam acerca da criação do homem, o conceito de homem? Qual é a semelhança entre elas? Vamos ver. A criação do homem, né? A maioria das religiões acredita que o homem foi criado por Deus. Tá vendo aí? Interessante isso. A maioria das religiões do mundo acreditam que o homem foi criado por Deus. Que suas origens são divinas. Nesse contexto, com frequência se fala da alma do homem, termo que tem conotações diferentes em culturas diferentes. O termo alma, né? Costuma-se apresentar a alma em contraste com o corpo. E muitas religiões mostram um dualismo, corpo e espírito, né? A convicção de que algo é dividido em dois, ensinando que o corpo é temporal e a alma é divina. Um conceito diz que a alma desce de um mundo superior e passa a habitar um corpo. Aí ela se sente trancada, aprisionada pela matéria e anseia por retornar às suas origens etéreas. Bom, são conceitos de mundo, do ser humano, né? Como o ser humano veio a existir, como ele é composto, por exemplo. Vamos lá, conceito de morte. Né? Assim como as origens do homem requerem uma explicação, a maioria das pessoas ou das religiões se preocupa em saber o que acontecerá com elas quando morrerem. A elas, as pessoas, né? As sepulturas dos vikings, por exemplo, nas quais os mortos eram enterrados com armas, ornamentos e comida, mostram que a ideia da vida após a morte não é nova. Os gregos antigos acreditavam no Hades, onde os que partiram passavam a levar uma existência tênue, feita de sombras. O ideal guerreiro da era dos vikings se espelha na crença que tinham no Valhalla, onde os heróis lutam suas batalhas e morrem durante o dia, voltando novamente à vida durante a noite. Ou seja, o paraíso dos vikings, dos guerreiros vikings, gira em torno da ideia de que ele morria, guerreando aqui na Terra, e ele ia para o Valhalla. O Valhalla é o paraíso dos deuses. Lá ele passava o dia todo lutando, e se morria, à noite ele ressuscitava e se banqueteava com seus amigos guerreiros. Agora, vamos fazer uma avaliação. Por que será que um guerreiro viking pensava isso? Porque essa era a vida que ele levava na Terra. E ele tinha prazer nisso, né? Em guerrear, caçar, comer, festejar. Então ele acreditava e queria acreditar que ao morrer aqui nessa vida, ele ia para um local próximo, perto dos deuses considerados os dois maiores, Odin e Thor. Lá eles se apresentariam em lutas constantes durante o dia para os dois deuses maiores, Odin e Thor, em honra a eles. E mesmo se morresse, Odin e Thor os traria de volta à noite para um grande banquete de festa e alegria na presença dos seus reis deuses, né? Então você vê que é bem relacionada a ideia da vida que eles levavam enquanto na Terra. Vamos dar mais um salto para ganharmos tempo e já estaremos encerrando também, porque estamos chegando no final do capítulo 1. As religiões costumam ter ideias diferentes sobre salvação. Eu não entrei muito aqui nesse tema, coloquei bem pouquinha coisa, porque a gente levaria muito tempo para falar disso, né? Então, só um resumo rápido aqui. Algumas creem que o homem pode ser salvo por um poder divino, seja divino a partir do ponto de vista do Deus, que aquela religião crê, ao passo que outras afirmam que ele deve resgatar, que o homem deve resgatar-se a si mesmo. E, para isso, indicam uma variedade de métodos, ok? Resumo geral aí da ideia de salvação. Agora, deixa eu falar rapidamente sobre um ponto particular aqui, de um ponto de vista particular. O conhecimento de transmigração, o que é transmigração? Sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá, sai daqui, vai para lá.
enfim, transmigração ocupa uma posição única. E quem é que tem esse ponto de vista? Os hinduístas, que acreditam que a alma se liga a este mundo pelos pensamentos, pelas palavras e ações humanas. E que quando o indivíduo morre, sua alma passa para o corpo de outra pessoa ou de um animal. Portanto, a alma está presa neste eterno ciclo, até que venha a salvação. Ok? Eis aí um ponto de vista interessante e espero que essa aula seja de bom uso e esclarecedora para a sua lição número 1. E agradeço a todos pela atenção e espero ter colaborado com o seu entendimento. É claro que para aqueles que vão assistir a aula pessoalmente, né, que estarão lá na sala de aula conosco, com certeza vai ouvir muito mais coisas. Na videoaula a gente não pode ser extenso, né? Já estamos aí há quase 50 minutos falando e esse seria um padrão básico, ok? Então, até mais. Tchau.